Da Europa para o Minho. A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes, à conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Os temas europeus, nacionais e minhotos, sempre em destaque. Da Europa para o Minho, um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho. Mais uma vez, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho. Bem-vindos, José Manuel Fernandes. Bom dia. E hoje contamos com a presença de mais um convidado, Vasco Pizarro, diretor de Marketing e Relações Internacionais da Pizarro S.A. Seja bem-vindo. Obrigado. E vamos começar com esta, como habitualmente tem sido nos últimos programas, com uma entrevista ao nosso convidado de hoje, Vasco Pizarro, da Pizarro S.A., que é um dos patrocinadores do nosso concurso Empreender e Inovar na União Europeia. Vasco Pizarro, a Pizarro S.A., que está instalada em Brito, Guimarães, tem 30 anos de história, 650 colaboradores, 34 mil metros quadrados de área, 50 mil peças por dia, 4 novos processos a cada 6 meses, 2 coleções por ano e 24 horas a trabalhar para ser o melhor. Nascida em 1983, a Pizarro S.A. logo se tornou conhecida pela sua inovação, que a torna num dos centros de moda, referenciado pelos melhores estilistas e designers de todo o mundo. É uma das líderes mundiais em acabamento, lavandaria, tinturaria, estamparia e acabamento são alguns dos serviços que a empresa pode oferecer aos seus clientes. A Pizarro S.A. trabalha continuamente para fazer a diferença. Por isso, os melhores se juntaram neste concurso de empreender e inovar na União Europeia, porque queremos inovar e mostrar os jovens que temos em Portugal e para irem ao centro da Europa mostrar exatamente as inovações e o empreendedorismo que eles têm. Vasco Pizarro, muito bom dia mais uma vez. Explique-me porquê a Pizarro desde a primeira hora se associou a este nosso concurso que tem como padrinho José Manuel Fernandes. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar cá. O apoio da Pizarro surge muito naturalmente numa vertente de nova estratégia de comunicação da empresa que já foi imposta há alguns anos. Queremos nos virar muito para os jovens, queremos aproximar a indústria da ótica teórica e da vertente universitária e escolar, e surgindo a possibilidade de patrocinar este concurso que tem um objetivo ainda maior, seja algo europeu e algo que projeta Portugal para a Europa, aceitámos-lo com todo o gosto e com toda a honra. Este envolvimento da empresa com os mais jovens e a aposta do projeto de empreendedorismo é sempre uma arma forte que a Pizarro tem. Deixe-me recordar, é que este concurso Empreender e Inovar, que já tem mais de uma dezena de candidaturas entregues até hoje, o júri decidiu prolongar o prazo das inscrições até 31 de março, uma vez que várias escolas, nomeadamente secundárias, queriam participar e pediram elas próprias mais tempo depois de esclarecidas várias dúvidas. Por isso mesmo as inscrições foram alargadas até 31 de março e, portanto, pensamos que ainda vamos ter muitas mais inscrições. Por aí estávamos a falar desta aposta da inovação, que é uma lança, uma arma importante da empresa. A inovação, hoje em dia nós temos a inovação como algo e algo diário a atingir, porque o meio onde estamos inseridos, o mundo têxtil, é algo que é altamente competitivo, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Para fazer aquilo que nós fazemos exige uma paixão e um know-how que tem que ser trabalhado, tem que ser aprimorado todos os dias, e para isso dedicamos grande parte da nossa equipa a criar processos novos. Como falou no início, a questão é um dos grandes objetivos sempre a cada coleção que lançamos a cada 6 meses. Essa coleção, obviamente, para os nossos clientes é ter sempre algo novo, ter sempre esses processos novos, essas inovações, e é algo que tem trazido muitos bons frutos, porque os próprios clientes ficam já em antecipação, ou seja, já
querem e esperam sempre algo novo da nossa empresa. A questão dos jovens é sempre algo que nós tentamos aprimorar. Posso falar no concurso Paulo Ribeiro também que lançamos. Esse concurso surge numa homenagem ao primeiro colaborador da empresa, que infelizmente faleceu devido a cancro, não é? De pulmão. O concurso consistiu em envolver várias escolas e universidades, desde logo o UEM, o Senatex, o IPCA, a Escola de Moda de Lisboa, a Escola de Moda do Porto. É um concurso nacional. Exatamente, é um concurso nacional. Obviamente nós envolvemos esses parceiros para quê? Para ter uma maior comunicação para os seus alunos, mas qualquer pessoa no país poderia candidatar. Nós desenvolvemos, pusemos a ideia de cada pessoa desenvolver 2 coordenados, sendo que um dos materiais a ser trabalhado seria sempre o denim, porque é algo em que nós somos especialistas. Os 10 finalistas desse concurso que já foram escolhidos estão neste momento a trabalhar as suas peças na nossa empresa, ou seja, têm um horário alargado para poderem trabalhar, para poderem desenvolver, ou seja, passar do papel para a realidade a sua peça. Nós providenciamos todo o material, as pessoas e os profissionais da empresa estão ao dispor dos alunos e tentamos sempre nessa ótica de quebrar essa separação, porque hoje em dia o que vemos em algumas marcas, em muito do nosso meio, é que os designers ou quem desenha não tem a noção do que é o trabalho tanto de confecção como de próprio acabamento, ou seja, e este trabalho é muito para isso, para quebrar essa barreira. E o resultado em termos da participação, da adesão, nós tivemos, da qualidade dos trabalhos? Nós tivemos 180 trabalhos para ser avaliados por um júri que é composto pela diretora de produção da empresa, a minha irmã, um dos donos da marca Buzz, o dono da marca PRPS, o Donovan Harold, que é das pessoas que também participa neste concurso a nível da parceria que falamos e do prémio. Uma blogger da plataforma Denimology, que é uma plataforma mundial do denim, e o arquiteto Vilas Boas da Câmara Municipal de Guimarães. São 5 pessoas que escolheram os 10 finalistas. Esses 10 finalistas irá acontecer a final no dia 2 de Abril, penso que é um sábado, em que desses 10 irão escolher 5, sendo o prémio uma viagem durante um mês aos Estados Unidos, onde 2 semanas os alunos irão passar na VCU, na Virginia Commonwealth University, onde vão estar a ter aulas com o dono e designer da PRPS, que é um dos melhores designers dos Estados Unidos. Altamente incentivador. Nós achamos que sim, e houve uma grande receptividade pelos alunos, mas também devo dizer que o próprio interesse do Donovan foi fundamental para isto. Nós tínhamos visto este concurso como algo nacional, em que o prémio seria também para participação numa feira internacional, ou seja, juntamente com a Pizarro, no stand da Pizarro, tendo lá o seu coordenado exposto. Também está assim idealizado, mas acredito que o prémio mais apetecível será ir aos Estados Unidos e ter este contacto, porque depois há a questão universitária de ter o contacto teórico com tudo o que é do denim, e depois a questão mais virada para a loja, mais virada para o negócio em si da marca. Em termos de concorrência neste mundo global, quem são os mais agressivos e aqueles que nos fazem, no fundo, nos exigem também ser mais competitivos? Eu acredito que hoje temos como concorrentes a Turquia. Continua a ser um dos nossos concorrentes, mas também porque tem um pouco de toda a indústria lá. Aqui em Portugal, infelizmente, a indústria têxtil virada para o tecido em gangue, propriamente dito,
As empresas, infelizmente, não sobreviveram a esta concorrência, e isso levou a que as próprias marcas trabalhem em países onde se desenvolve uma atividade mais vertical. Nós tentamos contrariar isso, e temos contrariado isso, acredito. Temos visto também o próprio mercado nacional de exportação a contrariar isso com qualidade, com a flexibilidade que nós conseguimos ter de uma entrega muito mais rápida, e para já a Turquia ainda tem a barreira de não ser a União Europeia, que também é algo que nos beneficia. Obviamente o mercado asiático é sempre algo concorrente, em Médio Oriente, como o Paquistão, mas é mais pela mão de obra barata? É mais ou... pela mão de obra barata, é mais pelo preço, e não tanto pela obviamente a inovação é isso ainda que nos vai diferenciando, e é por aí que nos queremos diferenciar, obviamente, nunca pela questão do preço. A Pizarro, convém referir que, digamos, a grande arma da Pizarro é o desgaste da ganga, não é? Parecendo aquela ganga mais esbatida, com cores mais de ouro, digamos assim. Há um manancial de ganga que se trabalha, e é líder mundial devido a um processo inovador que tem, chamado Icelite, que é a fórmula mágica de desgaste de peças do vestuário, que consiste no recurso do gelo através da utilização do dióxido de carbono. Isto deu-vos... Mas isso nasceu na empresa, nasceu na empresa. E nós temos uma história engraçada acerca dessa questão. Ou seja, esse processo foi desenvolvido principalmente pelo meu pai, e que é o chefe de todos os nossos desenvolvimentos. É um empreendedor a sério. E foi realmente pela sua persistência. Nós durante 2 anos brincámos um pouco com ele, dizendo, isso do gelo não vai funcionar e tal, e ele dizia sempre, não, vocês vão ver, isto vai ser uma revolução. E a verdade é que passados 2 anos foi realmente, ou seja, ele... Ou seja, é preciso também persistência. A inovação não se consegue com um clique. É verdade. Foram 2 anos. Eu posso lhe dizer que ele mediante, nós temos vários parceiros a nível de maquinaria, espalhados pelo mundo, tanto nacionais como internacionais, e ele, mediante aquilo o que é a sua visão, escolhe também um parceiro para o ajudar neste sentido. E ele escolheu o parceiro italiano, um amigo já de longa data, que também fabrica máquinas. A ideia nasceu, ele começou a testar com jatos de água, ou seja, o objetivo seria o desgaste da peça e arranjar um substituto para o uso do permanganato. O uso do permanganato na peça obriga a uma neutralização. O que é que isso quer dizer? Nós gastamos cerca de 700 litros de água para neutralizar 100 kg de calças de gangue. Ou seja, o objetivo aí é um dos efeitos mais apetecíveis do denim, é o efeito desgastado, seja mais agressivo ou menos agressivo, mas o uso tradicional da indústria será o permanganato. O que nós nos propusemos foi a resolver esse problema. Cedo se viu que com o jato de água, com essa questão, não se iria lá, então virámos-nos para o gelo. A questão aí foi muito, e tinha a ver com o desafio de engenharia da espessura do gelo. Ou seja, nós usamos, a máquina funciona, e posso-lhe explicar como é que ela funciona. Nós temos um depósito de CO2 líquido. Com esse CO2 líquido transformamos-lo em gelo seco, que é armazenado a 70 graus negativos. Usamos uma mangueira de alta pressão para projetar o gelo nas peças. O gelo projetado, obviamente, a máquina foi desenvolvida também para ter a recuperação do CO2 que se utiliza, e já gera uma boa poupança. Mas o que veio a revolucionar mesmo foi que não só substituía ou produzia o efeito e o look pretendido do uso do permanganato, como não exigia a neutralização da peça. Ou seja, a peça é um dos últimos processos, por exemplo, e está pronta
para ir para o cliente ou para acabar o... Para quem tem copiado? Ou... Não, nós felizmente este processo a MacTech tem a liberdade para vender a máquina. O contrato que fizemos foi a não venda para a Península Ibérica da marca da máquina, porque realmente não é ou seja, a máquina também tem em Itália um concorrente, mas não é algo que eu utilizo como nós a utilizamos, porque depois muda muito a maneira como as pessoas a utilizam. A questão aqui é que na Europa ainda se faz a reciclagem do CO2, o que quer dizer que o CO2, apesar de ser mais caro do que a matéria-prima utilizada no processo tradicional, que torna o processo 15% mais caro, mais ou menos, na Europa faz-se reciclagem do CO2, o que o torna mais barato, mas fora da Europa não acontece. Nós temos outro projeto, encadeando um pouco na questão também, mas na questão dos fundos europeus, que é completar o ciclo verde na questão do isolate, ou seja, o isolate utiliza CO2 para a sua matéria-prima. Nós temos um projeto que pretendemos no futuro candidatá-lo aos fundos europeus, e que pretende, ou seja, utilizar torres de refrigeração para refrigerar o CO2 emitido pela empresa nas caldeiras e utilizá-lo para introduzir o CO2 na máquina, ou seja, não só o processo iria ficar mais barato que o processo tradicional, como também a empresa ia se tornar, se calhar, numa das primeiras empresas do mundo têxtil a não ter emissões de CO2. Pois, isso é importantíssimo para os objetivos das alterações climáticas e, portanto, os fundos europeus têm aí um papel importante e estão vocacionados para isso. Exatamente. Convém, íamos falar um bocado também do Ecoblast. Do Ecoblast, exatamente. O Ecoblast, que veio substituir o jato de areia, que foi proibido porque foi causador de milhares de mortes. É verdade. E continua a causar. A questão do Ecoblast foi uma questão diferente, foi incisivo na higiene e segurança do trabalho. Ou seja, o jato de areia, que é feito por o mundo fora, provoca silicose nos pulmões dos trabalhadores. Porquê? Porque contém sílica na sua areia. É um processo de desgaste diferente e que produz um look diferente, mas o New York Times, desde que fez uma notícia acerca disso, por mortes na Turquia, foi banido pela maior parte das marcas. A questão é que muitas das marcas hoje escudam-se na subcontratação, ou seja, que os seus fornecedores subcontratam e nunca se sabe onde é que é feito. Nós desenvolvemos a máquina, ou seja, que realmente substitui isto, ou seja, desenvolvemos um Eco Powder que não utiliza sílica, não tem sílica na sua composição. Desenvolvemos a máquina que, ou seja, aspira todas as cabines e separa automaticamente por vibração as partículas que podem ser reutilizadas ou não. As que não podem vão para um filtro que são limpas todos os dias, e as que podem são reutilizadas, e assim se faz também algo diferente. Voltando à concorrência, certo. Nós aqui temos uma série de normas ambientais, certíssimo, segurança no trabalho. Exatamente. Os outros não têm. Não. Como fazer? Ou melhor, eles têm. A questão os outros estão a falar de fora da União. Exatamente. A questão é que uma empresa certificada ambientalmente pela normativa que é comum ou standard no mundo, que são as ISOs, tem a sua base na legislação de cada país. Pois. Obviamente, uma empresa que é certificada ambientalmente em Portugal é completamente diferente de uma empresa certificada ambientalmente, por exemplo, na China, no Paquistão ou no Bangladesh. A questão e que nós tentamos sempre contornar tem a ver em cumprir primeiro todas as normativas que nos mandam a nossa lei, que nos mandam as nossas normas europeias, sabendo que isso irá fazer de nós um pouco menos competitivos, mas um pouco mais sustentáveis do que os outros, ou muito mais sustentáveis do que os outros. Isso também é algo que as marcas começam a dar valor, porque o próprio consumidor mais informado dá mais valor, dá mais atenção.
Também, por falar desta inovação da Pizarro SA, tem uma estreita colaboração com vários institutos e universidades, nomeadamente com a Universidade do Minho, que já que tem vários workshops a funcionar. Sim, nós temos principalmente com o curso de moda, que foi, penso que se calhar com a engenharia têxtil. Exatamente, que surgiu um complemento da engenharia têxtil, mas tem a vertente da moda e vestuário. E os alunos, ou seja, estes workshops realizam-se principalmente na empresa, ou seja, o que nós fazemos, e tem cadeiras específicas que falam connosco para visitas à empresa, para saber como é que se faz as coisas, passam lá 1, 2, 3 horas a ver, a estar na empresa, a ver com os seus próprios olhos, porque é sempre diferente. E hoje o ensino, principalmente têxtil, está muito virado para o fio, para o tecido, para essa questão, e nem tanto para o acabamento em peça, que é exatamente aquilo que nós fazemos, e é algo que dá sempre outra perspectiva aos alunos. Também celebramos recentemente com o IPCA o protocolo, também com a questão do concurso, mas também para a realização de workshops, para visitas, etc. E é sempre nessa... Nós tínhamos uma linha de comunicação, se calhar há uns anos atrás, que não seria muito a divulgação ou do que é que se faz, ou se calhar um pouco de receio, mas acredito que hoje em dia, e com tudo isto que já temos feito, não nos importamos muito com a questão de como falou, de cópia ou não, porque realmente hoje não é só o know-how de fazer uma máquina, de construir um processo, mas também a maneira de utilizar conta muito, e a equipa pode mudar, mas a empresa continua, e hoje, graças a Deus, a nossa equipa é fantástica, temos colaboradores, temos excelente mão de obra. Temos com certeza. Hoje em dia nós, nos nossos quadros, orgulhamos-nos bastante de todas e em termos, a gente à procura, ainda tinham possibilidade de meter mais gente, ou eu acredito, como é que está o mercado de trabalho em termos do texto? Eu acredito que não. Nós neste momento não, porque por duas questões muito pertinentes. Uma tem a ver com a otimização de processos. Hoje em dia, como sabe, a tecnologia cada vez mais nos leva para a substituição de processos manuais, e porque, como falou há bocado, a competitividade é muito importante, ou seja, nós tentamos ter um equilíbrio entre a tecnologia e a mão de obra, para que seja algo que ajude e que mova a empresa para a frente. Quando começamos a ter muita carga, obviamente noutros custos, mas também no custo com pessoal, será mais difícil. Mas o mercado têxtil em Portugal, eu pelo menos, e nós como empresa, temos sentido uma melhoria grande. Já o tinham dado como morto. Infelizmente nasceu, é verdade. Somos competitivos, é verdade. Empresas líderes mundiais. Eu acredito, e sou-lhe muito sincero quando digo isto, e os empresários e os trabalhadores portugueses, as pessoas muitas vezes falam mal ou dizem que não são bons, mas o maior exemplo que temos tem a ver com o mercado têxtil. Empresas que se souberam redimensionar, que se souberam reinventar, que souberam mudar os seus core business, souberam evoluir, souberam esperar e, como disse há bocado, ter a perseverança e ter a força de suportar tempos menos bons, e que hoje são empresas de calibre mundial. A minha última pergunta: a ambição da Pizarro continua? Agora é a estabilização, consolidação, ou é ainda mais crescimento? Na nossa ótica, nós prevemos mais crescimento. E a nossa ambição é sempre melhorar. Nós temos como objetivos bem definidos, neste ano, que temos a subida de faturação dentro dos 7% aos 14%. É algo que estamos a trabalhar para isso, e que trabalhamos todos os dias. é como lhe digo, nós hoje em dia respiramos,
estamos ali de corpo e alma para que, com esta paixão que nos une a todos, e é uma família muito, muito grande. Tenho-lhe a dizer que temos colaboradores lá que me conhecem desde pequeno, então também para mim é um prazer poder estar e poder ser um pilar desta estratégia. Muito bem, estamos mesmo a finalizar esta entrevista a Vasco Pizarro, diretor de Marketing de Relações Internacionais da Pizarro, uma empresa que faz-nos as nossas calças de ganga mais velhinhas, mais desgastadas. Falando em gíria, no fundo é isto que acontece, com um grande processo que se chama o processo Ice Light, o recurso ao gelo. É inovador, uma empresa virada para a inovação, e é por isso que é a líder mundial. Vasco Pizarro, muito obrigado, felicidades para Pizarro S.A. Muito obrigado. Da Europa para o Minho. A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes, à conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Os temas europeus, nacionais e minhotos, sempre em destaque. Da Europa para o Minho, um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho.